Vamos lá então? Hoje, o tema da aula é impressão digital. Todo mundo tem impressão digital? Tem gente que não tem, né? Parece que vai gastando, né? Com a idade. Nós vamos falar sobre isso. Isso está relacionado à nossa missão e ao nosso propósito de vida. Todo mundo aqui tem clareza qual é o seu propósito de vida? Sabe assim, ó, eu vim aqui para fazer exatamente isso aqui, ó. Esse é o meu foco, é isso aqui que eu tenho que fazer. 99% das pessoas se perdem quando começam a pensar nisso. Confundem missão e propósito de vida. Então, hoje nós vamos esclarecer bastante isso e de acordo com a Bíblia. Mas antes de começar, quero começar com uma oração. Se vocês puderem se colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite e porque mais uma vez o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Abençoa-nos com a tua presença, ilumina-nos e ajuda-nos nas nossas dificuldades. O Senhor, mais do que ninguém, conhece o coração de cada um que está aqui. Então trabalha, toca no coração de cada um de acordo com a necessidade, Senhor. Usa-me aqui como apenas uma ferramenta e vai tocando o coração para que haja cura, para que haja libertação. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Eu quero começar lendo 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, o contexto aqui, Pedro está falando sobre a salvação, ele está falando sobre a gente se libertar das coisas do passado, fala também um pouco sobre a lei, sobre a questão dos judeus, que eram muito presos à lei naquela época ali, tinha um pouco de dificuldade com relação à graça, ao evangelho. E aí ele fala sobre o fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Ele fala que foi mediante o sangue de Cristo que nós somos resgatados disso. Está falando sobre a salvação, sobre a obra de Cristo. Mas se nós formos aprofundar nessa palavra fútil procedimento que nossos pais vos legaram, nessa frase, a gente consegue aprofundar e aprender muita coisa. Quando nós nascemos, nós viemos para o mundo assim como uma folha em branco. O que está gravado no nosso cérebro é a nossa parte mais animal, mais instintiva. Isso aí já vem de fábrica. Nossos instintos, sentido de sobrevivência, por exemplo, como que fazer os órgãos funcionarem, sistema imunológico. Ninguém aqui, depois de comer uma feijoada, para e fala assim, não, agora eu tenho que pensar para fazer essa digestão. É assim? Não, eu tenho que pensar para fazer o meu coração funcionar. É assim? Tudo isso é inconsciente. Isso já vem de fábrica, a gente já nasce com isso. Só que muita coisa nós vamos recebendo ao longo da vida. E principalmente a gente recebe das pessoas com que nós convivemos mais ali na nossa infância, principalmente até os 7 anos ali, muita coisa até os 12 também, outras coisas ouvindo ao longo da vida. Mas a base principal da nossa programação mental é feita principalmente na infância. E aí é que está. Nós vamos sendo condicionados. É um condicionamento mental. E isso vai gerando o nosso comportamento. Só que imagina que você está modelando pessoas. O que é modelar pessoas? Você pegar como modelo. Então você observava o seu pai, o seu avô, a sua mãe, a sua tia, seu irmão, as pessoas estavam mais próximas de você, e você vai absorvendo inconscientemente os comportamentos, o jeito de falar, às vezes o jeito de se portar. Você pode perceber que um casal começa a conviver muitos anos, eles começam a ficar parecidos. Não é assim? Pega coisa do outro. Por quê? Porque um vai modelando o outro. Essa convivência gera isso aí. Agora você imagina uma criança que tem uma mente aberta para tudo.
A nossa parte crítica, a nossa criticidade de saber julgar, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, ou saber filtrar, por exemplo, minha mãe falou isso, mas não é comigo, ela é um problema que ela está passando agora. Criança não tem isso. Ela simplesmente recebe o que vem. E o nosso cérebro tem uma coisa que ele não filtra as informações que vêm de figuras que representam autoridade. Então não importa quem seja, se representa autoridade para você, quando fala, o seu cérebro recebe direto. Então você imagina uma criança que não tem isso formado. E aí ela vê um lar muitas vezes desequilibrado, vê pai brigando com mãe, vê violência doméstica muitas vezes. Então a criança não tem filtro, aí ela vê lá o pai brigando com a mãe, às vezes aquela questão do estresse, de nervosismo demais, descontando raiva, ela vai absorvendo e vai interpretando aquilo. E aquilo vai gerando crenças e vai gerando o padrão comportamental. E aí que nós vemos, nessa frase, o fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Essa semana, minha esposa e eu estávamos conversando, porque a gente fala muito sobre isso, sobre essa questão de ser transformado mesmo, de mudar, de estar se observando, ver o que precisa melhorar para a gente estar sempre crescendo. E aí ela falou assim, eu achei legal essa frase. Eu não sei até que ponto eu sou eu e até que ponto eu sou uma programação mental. Porque se você for perceber, se você parar para pensar como nós somos condicionados e nós reagimos de acordo com esse condicionamento, quem é você e o que é você? Às vezes você fala assim, eu gosto de tal coisa. Mas será que você gosta mesmo ou será que foi alguma coisa da sua infância que falaram para você? Ou você fala assim, eu sou uma pessoa que se irrita fácil, mas espera aí, será que você é isso mesmo? Ou será que repetiram isso para você durante a vida e isso acabou se tornando o seu comportamento? Nós precisamos nos questionar para entender quem realmente nós somos. Porque muitas das coisas que você acredita, que você pensa, que você fala, eu penso assim, eu acho isso, eu acho aquilo, muitas vezes não é uma conclusão que você chegou. Não é algo que você parou para pensar e chegou àquela conclusão, não. Simplesmente alguém falou aquilo para você e você recebeu aquela informação. E aí que está. Se você olhar para si hoje, será que você é isso mesmo que você pensa que é? Quem é você nisso tudo? É uma questão que nós devemos gastar bastante tempo para pensar, para refletir, porque demora para nós encontrarmos quem realmente nós somos. Talvez seja o trabalho mais difícil da nossa vida, encontrar quem realmente nós somos. Por quê? Você recebeu a informação da TV, você recebeu a informação da sociedade, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí. Então, ficou tranquilo até aqui, né? Recebeu, foi condicionado, e você acaba se comportando daquela maneira. Chega um momento da vida que essa programação, ela praticamente se estabelece, e você repete ela. Problemas emocionais, eu já falei bastante sobre isso aqui, né? Falei a semana passada também. São resultado de má interpretação da vida. São os erros de previsão. O nosso cérebro trabalha com previsões. Por exemplo, se eu bater nesse caneco aqui, o que vai acontecer? Por que você sabe que vai cair? Porque você um dia viu um caneco caindo. Uma criança não sabe disso. Por que você acha que ela vem, pega e bate? Aí o cérebro aprende. Então, se você entende que isso pode acontecer, se ela estiver mais ou menos aqui, o que meu cérebro vai entender? Vai cair. Eu preciso fazer o quê? Tirar daqui. O cérebro trabalha com previsões. É como se ele estivesse fazendo o tempo inteiro cálculo de probabilidade do que pode acontecer, e aí ele vai gerando o seu comportamento. A gente faz isso conscientemente muitas vezes. Se eu sair desse emprego e for para aquele lá, talvez seja bom por causa disso e disso e disso, mas pode acontecer
isso, e aí eu tenho essa segurança, você está fazendo previsões. Conscientemente. Mas inconscientemente isso acontece o tempo inteiro. É muito rápido. E os problemas emocionais são erro de previsões. Por quê? Seu pai chega cansado do trabalho aquele dia, estressadão, nervoso. Aí você tinha lá 4 anos, queria brincar com seu pai, e na hora que ele vem, sai daqui, menino, você não... Ai, não aguento ouvir sua voz mais. A informação que entrou, meu pai não me aguenta. Eu sou chato. Eu sou ruim. Eu sou isso. Eu sou aquilo. E aí, isso gera um comportamento lá na frente. Toda vez que você for reagir mediante alguma situação parecida, o seu cérebro faz essa previsão. Porque a informação que tem lá dentro. Isso ao longo da vida não vai sendo direcionado da maneira correta, começa a gerar problemas emocionais. Isso é uma coisa. A outra coisa é a questão das interpretações. Os problemas acontecem porque você interpretou de maneira errada. O quê? As situações, a vida. E você interpreta a vida de acordo com o quê? De acordo com o que está escrito aqui, ó. Eu já dei exemplo do cachorro, mas agora vou dar exemplo do gato. Se eu falo gato, quem gosta de gato aqui, levanta a mão. Então levanta a mão, vocês gostam. Quem não gosta? Eu levantei, mas eu não gosto. Eu não sei porquê, eu não gosto, eu olho para o bicho e falo... Então, quando alguém fala gato, a informação que eu tenho, eu falo assim, eu quero distância desse bicho. O objeto é o mesmo. Mas quem gosta fala, eu tenho tanta vontade de ter 50 em casa. Cada um vai interpretar de acordo com o que tem dentro. Se você tem alergia a pelo de gato, tem gente que só de pensar já começa a se coçar. Então, não é o fato que é importante. Importante é como eu interpreto ele. Quando a informação entra, o nosso cérebro processa e ele interpreta. E para isso ele vai usando filtros. Tem alguns filtros. Por exemplo, ele exclui informações. Ele foca naquilo que ele considera mais importante de acordo com o que está aqui dentro. Então, por exemplo, se você não gosta de uma pessoa, você tem uma raiva dela, e eu gosto dessa mesma pessoa. Na hora que eu for conversar com você sobre essa pessoa, não importa o que eu fale bem dela, o seu cérebro vai focar só nas informações ruins. É assim ou não é? Posso até tentar falar assim, não, mas ela é assim. Não, mas você não sabe, é assim, tal. Por quê? Porque é o que tem aqui dentro. Você enxerga o mundo como você é. Você interpreta a vida e as coisas como você é. Por quê? Tudo vai sendo interpretado. E a base que o cérebro tem para interpretar são as informações que ficaram gravadas. Casamento. Tem gente que fala assim, casamento é uma desgraça. Não quero nem saber disso. Por quê? Minha mãe traiu meu pai, depois meu pai traiu minha mãe, depois eles separaram, casaram de novo, só vivia brigando, separou, destruiu tudo minha vida. Aí eu arrumei um marido, só arrumei problema, casamento não presta. Aí você conversa com o outro e fala, nossa, casamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ah, é? Nossa, olha, é uma bênção a minha família, minha avó morreu casada com meu avô, depois minha mãe com meu pai sempre viveram bem e meu casamento é maravilhoso. E aí, casamento é bom ou ruim? Depende do que tem dentro. Então, mais importante do que o fato é a maneira como eu interpreto. Se você muda o foco, tudo muda. Então, ele vai excluindo informações. Por exemplo, um exemplo bem básico assim. Se você gosta de Honda Civic, e começa a pensar no Honda Civic, daqui a pouco você vai perceber que começa a enxergar um monte de Honda Civic na rua. Quem já vai comprar carro, já percebeu isso. Eu vou comprar uma EcoSport. Aí parece que começa a aparecer EcoSport na rua. Elas sempre estiveram ali. O que aconteceu? Como você não estava colocando o seu foco, o seu cérebro excluiu.
Por que ele faz isso? Para economizar energia. O cérebro é o órgão que gasta mais energia do corpo. Então ele não quer ocupar a sua mente consciente com coisas que para aquele momento são inúteis. Então quando você coloca o foco para ele, aquilo tem importância para você. E aí entra o outro filtro, que é a expansão. Ele começa a mostrar mais daquilo para você. Ele expande aquilo para você. Por isso que muitas vezes você está no meio de um problema, e aí você pensa, ai, minha vida está acabando, está assim, ai, não consigo fazer isso, não acredito, ai, meu mundo acabou. Aí você senta para conversar com uma pessoa, começa a falar, ela olha e fala, nossa, mãe, tão simples esse problema seu? Já aconteceu isso com você? Ou às vezes você começa a falar, na hora que você fala, você pensa assim, nossa, mas nem era tudo isso que eu estava pensando. Porque você pôs o foco demais naquilo, o seu cérebro expande, você começa a enxergar mais daquilo. E a distorção. Ele distorce as informações. Com base em quê? Com base naquilo que tem dentro de você. Você já viu aquela pessoa que fala assim, ah, eu sou muito feia. Ah, eu não gosto do que eu vejo no espelho. Ai, coisa horrível. Não sei o quê. Aí chega alguém e fala para ela assim, ai, nossa, mas você é tão bonita. Dentro dela vem o quê? Só está querendo me agradar. Ou, está tirando sarro da minha cara. Distorce as informações. Por quê? Porque tem uma crença, ela já acredita que é ruim naquilo. Isso é um exemplo bem simples. Eu cito sempre esse exemplo aqui, porque é bem fácil de entender. Você enxerga o mundo como você é. Não gosto disso e daquilo. Ué, mas por que será? Faz uma viagem interna. Reflita sobre aquilo. Quando a gente é pequeno, esse exemplo é muito bom. Eu faço isso com meu filho e fiz isso minha vida inteira. Você come uma coisa e você fala, não gosto. Ou muitas vezes você nem come e fala, não gosto. Por exemplo, quando a gente é pequeno, não gosta de coisa amarga. Aí quando você cresce, de repente você começa a gostar de coisa amarga. Então, esse é um bom exemplo. Se você não gostava de uma coisa quando era criança, experimenta de novo, talvez você vai gostar. Com relação às nossas crenças, é a mesma coisa. Ah, eu não gosto disso, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Por quê? Se pergunta, será que eu não faço mesmo? Por quê? Será que tem sentido isso que eu estou pensando ainda hoje? Começa a pensar. Você vai perceber que muita coisa que você acredita nem era o que você acreditava, era o que sua mãe acreditava, que seu pai acreditava, que o jornal dizia. Mas como você não acostumou a se tornar uma pessoa consciente, raciocinar sobre as coisas, você simplesmente recebeu a informação. E isso faz você perder a sua identidade. É aí que nós vamos chegar. Pensando sobre isso agora, tudo que eu falei, aquela frase que eu falei que minha esposa disse que eu achei que é muito legal. Quanto de você é você mesmo e quanto é só uma programação? Quanto de você é o que você é e quanto é o que você recebeu? Percebe? Que aí quando você pensa nisso, você fala, eu estou um pouco longe do meu propósito de vida. Porque eu não sei nem quem eu sou de verdade. Alguma vez você já gastou tempo mesmo cavando dentro de si mesmo para tentar identificar as coisas que você recebeu daqui ou dali? Para encontrar quem você é de verdade? E aí nós vamos vivendo, né? Ou sobrevivendo. Apresentar um problemão, né? Eu acho incrível a Bíblia, que tem solução para tudo aqui. Vamos lá em Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Quem já tinha lido isso aqui? Quem já tinha percebido que isso aqui está errado? Sai do Brasil, sai de Minas Gerais, sai da tua casa. Tem sentido essa frase? Por quê? Se eu falar para você sair do Brasil, você já saiu de Minas Gerais e já saiu da sua casa. Não teria que ser assim? Sai da sua casa, mas não faz isso só não. Sai de Minas Gerais, mas mais do que isso, sai do Brasil. Mas a Bíblia não está errada. O que fizeram de mal aqui é que quem traduziu não conseguiu entender o que o hebraico estava dizendo. Porque é pior ainda. Ele fala assim, Abrão,
sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para você mesmo. Aí a pessoa fala, peraí, então Abraão, depois daqui ele viajou, a pessoa fica tentando entender o contexto todo para poder dar uma explicação mais lógica de acordo com o que ele estava interpretando ali naquele momento. Só que eu não estou tirando de mim mesmo, tá? Isso aqui eu aprendi com o Rabino. Por que Deus falou assim, ó? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para você mesmo. Nesse contexto que nós estamos falando, nós não vamos sendo condicionados na nossa vida? Uma das coisas que a gente recebe é a cultura do país. O Brasil não tem esse negócio cultural muito forte, porque é meio solto isso aí, mas ainda assim a gente recebe coisas. Se você vai numa cultura chinesa, é muito forte, é arraigado neles. O padrão de pensamento, de comportamento, de tudo que eles fazem. E você recebe isso vai entrando em você. Só que aí, imagina isso como se fosse um funil assim. Você mesmo está aqui embaixo. Para você chegar em si mesmo, você tem que passar por essas camadas. Que camadas são essas? Primeiro, cultura do seu país. Tira isso. Depois, a tua parentela, que é um pouco mais profundo aí dentro de você. É uma camada um pouco mais profunda. Parentela aqui não é só tio, primo, são as pessoas que estão em volta de você mesmo, que mais conviveram com você ali. Você tem que sair disso, tira isso. Mais do que isso, tem mais arraigado lá no fundo, a casa do teu pai. Que você recebeu deles, o condicionamento que você recebeu deles. Quando você conseguir tirar essas camadas, aí você encontra a si mesmo. É muito profundo isso aqui, né? Então, quer saber quem você é? Tira essas camadas. E não é assim, de revolta, eu não quero mais nada. Não é isso. Tem coisa que a gente recebeu de bom dos nossos pais. É uma questão de você realmente encontrar a sua verdadeira essência. Tem coisas dos meus pais que eu quero, mas tem coisas que eu não quero. Mas como eu sei o que eu quero e o que eu não quero, se eu nunca nem tive consciência de quais coisas eu recebi deles? Então, primeiro ponto, quer encontrar a sua verdadeira missão, seu propósito de vida? Vai de encontro a si mesmo. Por quê? Porque você é único. Por isso que o tema da aula é impressão digital. Existe outra igual a sua? Não. Isso é incrível. Deus criou cada ser humano único. Então, se você é único, tem uma coisa que é só você que pode fazer. Tem uns ditados que falam que ninguém é insubstituível, né? Ninguém é insubstituível. Sim e não. Por exemplo, vou varrer o chão. Quantas pessoas podem varrer o chão? Mas quantas pessoas varrem o chão exatamente do jeito que eu varro? Nenhuma. Percebe? Então existe uma coisa que tem aí dentro de você que só você pode fazer. E se a gente crê em Deus, a gente crê também que existe o contrário, né? Que está aí lutando. Satanás, né, que de acordo com a Bíblia aqui é o adversário, é o inimigo, ele luta justamente para fazer você perder a sua identidade. Ele quer fazer uma massificação. Uniformidade, tudo igualzinho, fazendo o mesmo padrãozinho, pensando do mesmo jeito, andando do mesmo jeito, fazendo tudo igual. Por quê? Porque você perde o seu propósito. Você não cumpre aquilo que você veio cumprir. E aí, quando você tenta sair e fala assim, não, mas eu não quero ser igual a todo mundo. Aí, Satanás usa isso para fazer você se tornar um rebelde. Aí você acha que está sendo diferente, mas na verdade não, você se torna mais um com aquele outro grupo de rebelde. Percebe como não é uma coisa simples você encontrar a sua identidade? É o trabalho de uma vida. Quando você começa a cavar, você vai encontrando, você fala, puxa vida, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Você vai orando, Deus vai mostrando para você, vai tratando, vai mudando, você vai percebendo que você vai ficando mais em paz, você vai ficando mais seguro e mais certo do que você tem que fazer. Porque você está indo de encontro àquilo que Deus tem para você. E nem sempre é uma coisa gigantesca. Às vezes a pessoa, vou mudar o mundo. Não é isso.
É você estar encaixado ali, sabe? Quando você encaixa, Deus te dá uma paz enorme. É aqui, ó. Fica aqui que aqui você vai prosperar. É aqui que você vai para frente. E o mundo não quer isso. O mundo quer enquadrar, quer dar perfil comportamental para todo mundo. Faz você responder 3, 4 perguntas, 5 perguntinhas lá, faz um teste. Você é isso, aí o outro, você é aquilo. Não é isso aí. Isso aí não é assim. Você pode até encontrar traços, pode até ter coisas que são comuns, mas não tem como enquadrar ninguém, porque cada ser humano é único. Até os problemas emocionais. Você pode perceber que problema emocional, ninguém sabe por que surgiu e não tem um tratamento padrão para cada um. Se fosse assim, seria muito bom. Diagnostiquei diabetes. Então você vai ter que tomar insulina. Pronto, resolveu, né? Toma insulina lá, vai controlar a sua glicemia, pronto. Depressão. A depressão foi porque quando ele tinha 7 anos de idade lá, o pai separou da mãe, aí ele entrou em depressão. Então o que faz? Faz assim, assim, assado. Não funciona. Porque o que gerou depressão para outro gera síndrome do pânico, para outro gera fibromialgia, para outro gera bruxismo, para outro não gera nada. Não tem padrão, porque cada um é único e cada um interpreta a vida de uma maneira diferente. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Gênesis 32, versículo 23. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Quem? Jacó. Estou falando que Jacó fez isso. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Então ele estava voltando para a terra dele, com a família, com os bens, com o gado, com tudo. Então todo mundo passou esse vale e ele ficou sozinho. Ficando ele só. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então o que estava acontecendo? Ele estava lá brigando, aí começou a amanhecer, ele falou: deixa eu ir embora. Não, só se você me abençoar. Aí ele faz uma pergunta. É por isso que é importante ler a Bíblia com cuidado, porque ele faz uma pergunta que, se você olhar, fala: mas peraí, era um anjo, depois Jacó fala que viu Deus, e olha a pergunta que faz: como te chamas? Será que o anjo não sabia o nome dele? Estava ali, foi lá, por que aquele anjo apareceu lá? Sabia quem era? Como é o seu nome mesmo? Estou lá lutando com você o tempo inteiro, qual é o seu nome? Depois, no versículo 30, ele fala: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus, com letra maiúscula, face a face, a minha vida foi salva. Então, se ele estava lutando com Deus ou com um anjo, não importa, mas é uma pergunta meio esquisita. Qual é o seu nome? Eu não vou deixar você ir embora antes que você me abençoe. Qual é o seu nome? Mas aí que está. Por trás do nome tem uma pessoa. O nome Jacó significa enganador, suplantador. Ele passava a vida dando um jeitinho para resolver as coisas, né? Depois ele sofreu um tantão, aqui ele já tinha sofrido um tantão, mas a vida dele ainda não tinha mudado de verdade aqui. Então o que o anjo fez? Ele encarar a si mesmo. Na verdade ele recebeu luz. E aqui é o outro ponto também. Por quê? A gente começa a procurar a nossa identidade, né? Quem sou eu? Mas isso aqui é da minha mãe, não quero. Não, mas eu não quero ser isso aqui, eu não quero aquilo ali. Você começa a perceber seus condicionamentos, você vai lutando para mudar. Você começa a mudar. Mas existe uma pessoa que você precisa encarar também, que é você mesmo. Quem é você? É como se o anjo estivesse falando para ele assim: quem é você para estar exigindo alguma coisa de mim? Quem é você mesmo? Aí ele vem uma luz: eu sou um enganador. Sabe, é um constrangimento, né? Já viu aquela pessoa: quem é você para estar pedindo isso para mim, rapaz? A pessoa conhece seu pecado. Na hora, o que você faz? Melhor ficar quieto. Então, a nossa vida vai mudar, a sua vida vai mudar de verdade. Primeiro, quando você encontrar a sua essência, quem você realmente é, aquilo que você veio fazer. E segundo, reconhecer as suas falhas. Olhar para a sua parte mais escura.
E essa aqui é difícil, porque a gente não quer olhar para a nossa parte escura. A gente quer falar assim, eu fiz isso, mas eu sou uma pessoa tão legal, né? Eu sei fazer isso. Ou quando vai falar, você enaltece suas qualidades, deixa o defeito de lado. Mas se você não encarar suas sombras, você nunca vai mudar. Encarar sim, mas não é assim. Aquela síndrome do coitadinho. Mas eu sou burro mesmo. Mas nada que eu faça dá certo mesmo. Não, isso aí, tira isso aí não vai mudar, não vai te ajudar. É olhar para si mesmo e dar para si mesmo as desculpas que você dá para os outros. Até para Deus, né? Para Deus, porque a gente não vê Deus, então a gente fica assim, né? Não, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Então olha para si mesmo, para suas sombras e fala, e aí? Eu tenho que resolver esse negócio aqui. Uma coisa que os adultos fazem, que é triste, é empurrar as coisas com a barriga. Por quê? Nós vivemos numa cultura greco-romana, e essa cultura, ela se preocupa mais com coisas materiais. Ela dá muito mais valor para isso, para as coisas materiais. Por exemplo, simples. Você chega na igreja e fala para a pessoa ofertar porque a caixa de som quebrou. Rapidinho você arruma o dinheiro para arrumar a caixa de som. É ou não é? Mas se você fala para a igreja ofertar para o pastor, 98% torce o bico. Não é assim? Mas olha como é contraditório. Na hora que você tiver com o seu maior problema na sua vida, então você vem e pede ajuda para a caixa de som. Né? Percebe? É um exemplo bem básico isso aí. A gente parece que essas coisas que tem valor. Por que eu estou falando isso? A gente vai empurrando com a barriga os nossos problemas, os nossos problemas emocionais, os problemas no casamento, os problemas no trabalho, as coisas que a gente sabe que tem que resolver, a gente sabe que aquele negócio precisa ser resolvido. Mas eu preciso fazer dinheiro, mas eu preciso pagar a conta de luz, mas eu preciso comprar o carro ali, entende? Então a gente parece que essa coisa material tem mais valor do que você mesmo. Isso é uma coisa cultural. E aí você está lá com problema no seu casamento, você está lá com um problema no trabalho, você está lá com um problema na família, você sabe que não está muito bem, tem andado muito ansioso, tem andado muito triste, tem sentido alguns apertos no peito, de vez em quando tem uma crise de ansiedade, mas aí você fala assim, não, vamos, tá tudo bem, vamos passar, nós vamos superar essa. Não vai. Enquanto não resolver, vai ficar ali. Só que o que acontece vai ficar cada vez mais pesado. Por quê? As coisas precisam ser resolvidas. O cérebro não gosta de cálculos que não foram resolvidos. A parte tem que resolver. Aí você acha que não está lá, porque conscientemente você foca numa coisa, foca no outro e vai embora. Mas é como se as coisas estivessem amarrando na sua perna uma bolinha de peso. Aí você fala, não, dá para levar. Aí amarra outra, não, dá para levar. Não, dá para levar. Vai lá. Vai levando para você ver. Eu já dei exemplo aqui com vocês de pessoas que eu atendo pessoalmente. 60 anos, 70 anos a pessoa tem. Aí ela tem lá, qual que são os seus problemas emocionais? Eu tenho depressão, eu tomo tantos remédios por dia, tantos anos, aí eu também tenho fibromialgia, e já tive síndrome do pânico, crise de ansiedade, né? Eu tenho bruxismo, eu uso a plaquinha para dormir, estou com problema de não sei o quê, alergia de não sei aonde, dor não sei do quê, eu fico sempre com dor de cabeça, as bolinhas que foram acumulando na vida e foi deixando para lá. Aí, de repente, surgiu um câncer. Nossa, mas por que isso da onde surgiu? De repente, tem um infarto. Nossa, mas da onde que foi? Eu sempre tive meu coração bom. De repente, uma úlcera lá pegando em você. E aí, tudo isso foram coisas que não foram tratadas. Todos os problemas físicos começam no emocional.
Então, se você não atenta para isso, você não sai do lugar. Precisa resolver. Então, se você realmente quer encontrar o seu propósito de vida, quer realmente viver o que Deus tem para você, precisa fazer isso. Ó, versículo aqui, ó. Vamos lá. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo aqui tem várias camadas de interpretação, mas o que eu vou falar hoje aqui é sobre a questão da importância de você mudar as coisas que tem na sua mente para você conseguir entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Enquanto você bater o pé, eu não gosto disso não, eu não acredito, eu não acho que é assim. Vai continuar do jeito que está. Mas olha para a sua vida, você realmente está satisfeito com ela? Tem que ser sincero. Se não tem nenhuma parte da sua vida que você sabe que precisa resolver e está olhando e deixando para depois, tudo bem. Mas está assim? Ou está só empurrando, né? Finge que não vê. Sabe aquele trabalho acumulado que você sabe que tem que fazer, mas você vai deixando? Vai deixando. Aquilo vai dando uma dor de cabeça, vai dando um peso. Uma culpa, porque você sabe que você resolver não resolve. Aí quer ouvir Deus, Senhor, o que eu faço? Deus, me dá uma direção, mas como vai? Está tão sujo o negócio, que você não vai conseguir nem discernir o que Deus está querendo falar. Porque está tão misturado com as coisas que tá aqui no seu cérebro, atrapalhando, que você fica perdido. Aí quem você acaba ouvindo é o diabo, e vai mais para o buraco ainda. Então precisa encarar e mudar. E o bom disso é que tem solução. Tem solução. Pode mudar. Você vê, o diabo é tão sujo que ele passou anos falando para a igreja, para os irmãos, para os cristãos em geral, que esse negócio de problema emocional não precisa resolver não. Que isso é tudo espiritual. Que você tem que só, tem que orar e resolver. E aí você vê um monte de gente sofrendo, triste, travada, gente que desistiu da vida. Por quê? Porque não resolveu meu problema. Eu achei que eu estava endemoniado, expulsa demônio, não sai. Não resolve, ora, não melhora. Será que a oração do pastor que não funciona? Será que Deus não me ama? Isso é uma coisa que Satanás incutiu na mente das pessoas. Por quê? Porque enquanto você tem um problema emocional, é uma fenda que está aberta na sua mente para ele continuar destruindo. Aí ele destrói você casa com um marido que está todo detonado. E aí você vai ter um filho, vai criar o filho, esse filho vai crescer detonado. E aí você vê o resultado da humanidade agora. Agora, se você encara para mudar, e a coisa resolve, você fecha um monte de brecha, um monte de problema. E aí dá caminho para Deus usar você, para Deus mudar a sua vida. E não tem idade para isso, não tem problema irresolvível. Existe essa palavra? Se você está vivo é porque tem esperança. Se você está vivo é porque dá tempo. Dá para resolver. Bom, qual que é a diferença de propósito e missão? Propósito é o objetivo final. É o motivo pelo qual eu faço o que eu faço. E missão é o meio. Então vamos explicar melhor. Vou para uma guerra. Qual que é o meu propósito? Qual que é o objetivo? Por que eu estou indo lá? Porque o Israel foi preso pelo exército inimigo e eu tenho que resgatá-lo. Esse é o propósito de eu estar fazendo aquilo, é o motivo. E a missão? A missão é o caminho. O que eu preciso fazer? Então, eu vou te dar uma missão. Qual é? Você vai resgatar o Israel, que é o propósito, é o objetivo final. Mas para chegar lá, você vai ter que tomar a praia, quando o barco sair. Aí você tem que ir na floresta fazer isso, e vai pular para lá, e vai para lá, e você chega no seu propósito, você chega no objetivo final. Propósito geralmente tem um só, que é o objetivo final. Missão você pode ter várias. Você pode fazer muitas coisas que estão te levando para o propósito. Então, por exemplo,
Qual é o propósito do Exército Brasileiro? Cuidar do Brasil, né? Manter a segurança. Basicamente isso aí. Só que tem várias missões para atingir esse propósito. Cuidar das fronteiras, ou não é? Fazer isso, fazer aquilo. São várias missões para atingir um propósito. Consegui explicar isso aí? Então, talvez agora você esteja cumprindo uma coisa que não te leva para o seu propósito. Ou se você nem sabe qual é o propósito, então você pode fazer qualquer coisa. Eu gosto muito do exemplo da Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o gato lá na encruzilhada. Gato, gato, qual é o caminho? Aí um para lá, outro para cá. Ele fala para ela assim, para onde você quer ir? Ela, não sei. Ué, então qualquer caminho serve. Então, você precisa realmente saber para onde eu estou indo. Eu estou indo para lá? Isso que eu estou fazendo, as missões que eu estou cumprindo hoje, estão me levando para lá? Se não está, aí tem que aprender a dizer não. Tem um ditado empresarial que é o seguinte: você quer que alguém faça algo para você? Você quer que algo seja feito? Peça para a pessoa mais ocupada da empresa, porque ela vai arrumar um jeito de fazer. É aquela pessoa que fala sim para tudo. Tem que aprender a dizer não. Isso aqui está me desviando. Isso aqui está mudando meu foco. Não, isso aqui vai me atrapalhar. E tem que tirar mesmo. Às vezes dói. Tem um esforcinho, mas mantém firme que vai mudar a sua vida. Ah, mas eu não quero alcançar algo grande. Não, eu só quero ter uma família equilibrada, poder dar um bom sustento para os meus filhos, né? Viver daquilo que eu gosto de fazer. Então você já tem um propósito. Mas aí, olhando para a sua vida, você está fazendo coisas que estão te levando para isso? Ou você está seguindo só um condicionamento? Está seguindo só uma programação que vai e faz. Vou te provar agora em 5 minutos que eu sei o que todo mundo em São Paulo faz. 99% da população faz todos os dias. Às 6 da manhã acorda, toma um café da manhã, fica do trânsito até mais ou menos umas 8, umas 9 ou umas 10, trabalha até meio-dia, meio-dia e meio, almoça, volta 1h30, 1h, dependendo da pessoa, vai até às 5, depois fica no trânsito até às 8, chega em casa, come alguma coisa, senta na frente da TV e vai assistir. Quando dá umas 11h30, meia-noite, dorme. E faz isso por 30 anos. Isso é um ser humano ou é um gado que está sendo condicionado? A Bíblia fala que Satanás, no Novo Testamento, chama ele de cosmocráter. Que palavra bonita, né? É grego. Que é o articulador, o criador do sistema. Ele criou um sistema que faz com que as pessoas vivam no automático. São condicionadas no automático. Não pense, não precisa. Desde que você entre nesse fluir aí, seja bem aceito pela sociedade, vai embora. E aí desvia as pessoas do verdadeiro propósito de vida delas. Não estou falando que não precisa trabalhar. Não estou falando, pelo contrário. Nós estamos aqui, nós temos que trabalhar mesmo. Nós temos que fazer mesmo. Mas não pode ser no automático. Não pode ser só porque estou lá. Estou indo porque eu fui. Né? A maré está indo para lá e eu vou. Tem que ser algo consciente. E quando você se posiciona para fazer isso, aí Deus fala assim, agora entendeu. Agora entendeu. Vamos lá. Legal? Ajudei vocês hoje? Faça isso, sabe? Começa a se questionar, se perguntar, olhar para si mesmo. Por que eu faço o que eu faço? Será que eu gosto mesmo de fazer isso? Por que eu estou fazendo isso aqui? Ah, não, mas eu quero mudar. Então tá bom, vou mudar. Ah, eu detesto o trabalho que eu estou. Então, você tem 2 opções. Ou você para de reclamar e fica, ou você sai e arruma outro. Né? Ah, mas se eu sair agora, eu vou ficar sem nada. Então tá bom, então usa o tempinho que você tem e vai fazendo outra coisa que você gosta e vai trocando aos pouquinhos. O que não pode é ficar assim, ó.
Hoje eu peguei um Uber de manhã. Ontem eu fui resolver algumas coisas bem pesadas da minha família. Uma tia minha, foi praticamente a minha segunda mãe, ela faleceu. E ela que cuidava do meu pai, então eu tive que ir lá para resolver um monte de coisa. Assunto pesado, né? Aí hoje eu fui lá na Localiza devolver o carro que eu peguei para ir. E peguei um Uber para ir para casa. Aí eu sentei lá, ele estava ouvindo aquelas músicas que todo mundo ouve. Aí a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, será que ele pensa que todo mundo gosta? Mas não falei nada, né? Eu só pensei, né? É que na cabeça da pessoa é assim, eu gosto tanto disso aqui, não é possível que ninguém goste disso aqui, né? Que uma pessoa não goste disso aqui, né? Mas aí eu fiquei percebendo a conversa dele. Aí eu fiz algumas perguntas, ele começou a conversar. Aí ele falou assim, meu pai, bem que meu pai fala, né? Quem conseguiu ganhar dinheiro, ganhou, agora já ninguém ganha mais. Aí eu fiquei olhando. Aí ele falou assim, a gente tem que fazer o quê, né? Tem que fazer o que dá, né? Não estou ganhando, mas também não estou passando fome. Falei, meu Deus do céu, que vida triste. Já pensou? Aí você chega lá na beira da morte e fala assim, puxa, eu devia ter feito. Puxa, eu devia ter pedido perdão aquela vez. Puxa, eu podia ter começado aquele trabalho que eu tanto quis. Puxa, eu podia ter resolvido esse problema. Eu podia ter sentado com a minha mulher e falado que eu não gostava daquilo que ela fazia. Eu passei 30 anos sem falar aquilo para ela. Não pode, não aceita o mar te levar. Fala, não, eu quero mudar. E aí quando você faz isso, Deus pode mudar a sua vida. Tranquilo? Então hoje nós falamos sobre impressão digital, encontrar quem você realmente é. Para isso, você precisa se livrar dos condicionamentos da sua mente, do que você recebeu dos seus pais, as coisas negativas da sociedade, tudo que você recebeu ali. E você entende que as informações vão sendo filtradas de acordo com o que tem aqui dentro. E você precisa mudar o foco para encontrar soluções. Se você ficar olhando só para o problema, você não encontra problema, você vai encontrar mais problema, porque a mente expande quando você foca. Então, muda o seu foco. Segundo, entrou por esse caminho, encara suas sombras. Seus problemas, suas dificuldades, encara de verdade e se propõe a resolver. Mas eu não sei como resolver. Pede ajuda. Alguém vai te ajudar a resolver. Que não pode ficar parado. Vergonha não é pedir ajuda e assumir a fraqueza. Vergonha é ser derrotado pelo problema todo dia e não mudar. E não se propor a mudar. Isso é vergonha. Só a pessoa que tem realmente coragem, só cabra macho e cabra fêmea, pede ajuda e assume a sua debilidade. Não tenha medo de expor suas fraquezas para a pessoa certa, é claro.